Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar. Nós vamos juntos nessa próxima meia hora discutir o mundo da tecnologia dentro do universo das finanças, as fintechs que já estão há bastante tempo no mercado, fazendo um barulho danado e resolvendo a vida de muita gente, transformando a vida de muita gente. Este é o nosso assunto dessa semana. O Leonardo Abrão, que é o meu convidado desta semana, já está aqui para esse nosso bate-papo. Leonardo, obrigado pela tua presença. Obrigado, eu. Mas antes eu preciso fazer um disclaimer para você que nos acompanha. Você está assistindo ao programa, ouvindo ao programa e diz assim, meu Deus, eu conheço essa pessoa. Ele não é o André Miceli. Não sou o André Miceli. Sou o Carlos Aros. Estou aqui porque André Miceli está, ao longo dessas semanas aqui, 2, 3 semanas, ele vai estar ausente. E aí ele disse assim, Aros, por favor, vá lá e cuide da lojinha. E como Sociedade Digital é esta lojinha do meu coração, eu estou aqui de volta para acompanhar você nessa jornada. Então, temos este combinado, eu e você juntos até o retorno de André Miceli, e aí a gente vai tocando o barco por aqui. Tá ok? Deixa eu agora cumprimentar direito você, Leonardo. Estou intrigado. Prazer. Muito prazer. Estou intrigado. Não Vou era... te desintrigar. Vamos desintrigar. Porque vocês já estão no mercado há bastante tempo. Você vê, somos senhoras fintechs, senhores estatupeiros. Anciões. Das fintechs, não. Não, aí... pior que quase, você vê que eu tava ali fazendo a maquiagem, né? E o cara falou, pô, cabelo bonito, mas, pô, tá bastante fio branco, né? Estamos com quase 40, né? 38, né? Denunciou que quando você chegou nesse mercado era tudo mato. Era, cara, foi em 2011, né? Foi quando a empresa foi fundada, mas eu comecei antes. A empresa vai fazer 14 anos, eu tô há 20 no mercado. Então comecei em 2025, tira 20 anos, 2005, né? Então comecei em 2005 como office boy e eu vi muita coisa analógica, né? Muita coisa mecânica. Você pegou toda a transição desse mercado, né? Peguei, você tinha ali a questão da startup, ou da Starfall, da Stardown, né? Algumas. Que eram as empresas emergentes, que não tinham nenhum grau tecnológico, que tinham muito intento por inovação, por desburocratização, mas não necessariamente tecnologia implementada. E quando eu fundei a empresa em 2011, a gente também não tinha, né, tecnologia proprietária, linha de produção proprietária, desenvolvimento in loco, né, in-house. A gente foi criando essa prerrogativa ao longo dos anos. E vocês começaram entregando que solução para o mercado lá em 2011? Bom, o mercado era muito mais centralizado do que é hoje. Então, assim, quando você vê essa gama de players, você tem instituições de pagamento, você tem iniciadores de transferência e pagamento, você tem credenciadores, você tem as fintechs de crédito, né, que foram as primeiras a serem regulamentadas, as SCDs e as S entre pessoas, né, as SEPs. Você não tinha essa gama, essa miscelânea de players atuando no cenário. E até também a questão de instituições financeiras tradicionais, bancárias e não bancárias, o número era bem mais resumido do que o que você tem hoje. Você tinha os grandes players que já estavam ali estabelecidos. Os grandes players, aí você pega Corp e Varejo, e você tinha as famílias. Você ainda tem os bancos familiares, né? Os bancos que a gente chama de middle, alguns são middle de nicho, industriais, de comércio. E outros são bancos que só existiam para atender a cadeia, né, econômica que a família estava inserida. Então, bem menos concorrência, bem menos barateamento, muita centralização, uma centralização muito maior do que a que existe hoje, apesar de hoje ainda haver muita centralização. Mas o desafio foi esse, né? Quer dizer, não existe uma regulamentação, nem uma ideia empresarial ou comercial do que é uma tech cambial, uma tech bancária, uma IP transfronteiriça, né, que faz cross-border, né? E como que a gente ia se inserir e monetizar o negócio, né? Mas o desafio, voltando para a sua pergunta, era, cara, como que eu vou conseguir movimentar o dinheiro? Sim. Porque eu não tinha nenhum tipo de previsão legal para isso, né, para me enquadrar. E aí foi quando a gente achou a normativa do Bacen de correspondentes no país, né, correspondentes bancários e cambiais,
que é onde você não tem domicílio bancário próprio, posição cambial financeira própria, né? Você está ali plugado, né? Teoricamente, uma instituição financeira bancária ou não faz um plug and play com você. No nosso caso, era um plug and suffer, porque, velho, hoje ainda é muito deficiente o mérito tecnológico no nosso mercado. Há 14 anos atrás, ou há 20, quando eu comecei. Mas era isso, não é? Vamos começar como correspondência bancária e cambial. Era uma empresa individual na época, né? É uma SA, já faz 5 anos. E o desafio foi esse, né? Nenhum entendimento técnico legal ou tecnológico legal para o nosso modelo de negócio, né? E aí vocês entram em um processo em que o mercado estava entendendo o que era essa novidade, ainda não estava muito bem delineado esse processo que hoje para nós é claro, né? Sim. O que são as fintechs, o que são as instituições financeiras... As de pagamento, as financeiras. Cada uma delas ali segmentada. Não tinha havido ainda um movimento de consonância entre Banco Central, a SUSEP, a CVM, todos os players olhando e falando, não, peraí, precisamos em um movimento só abraçar o mercado. Hoje né? Tem o Open Insurance também, né? Que é da SUSEP, as Insurtechs, né? Cada uma desses órgãos olhou e falou, não, peraí, nós precisamos criar condições para esse mercado se estruturar e ele não pode ser marginal, porque senão a gente quebra a estrutura. Até porque senão você acaba sendo omisso e anomalias que podem oferir risco ao sistema financeiro como um todo acabam surgindo. Né? Então as autarquias e os órgãos vinculados às autarquias precisam se antecipar ou correr atrás do prejuízo e regulamentar. E aí vocês hoje são... vocês eram uma startup... de câmbio, vamos colocar dessa maneira. Até de câmbio manual, tá? De câmbio, tem uma casa de câmbio aqui entrando no prédio, né? E o primeiro empreendimento nosso, online, digamos assim, foi um comparador e processador, e-commerce, tá? Uma search engine, um e-commerce de câmbio turismo, que era o cambiar.com.br. O Darkoval, que está aqui pertinho, né? Da família Dayan, tinha 35 lojas ali, proprietárias do banco dentro do buscador. O Banco Travelex, que na época era Banco Confidence e popularizou muito as lojinhas, né, os postos físicos de câmbio, tinha toda a sua capilaridade ali dentro do buscador. Então, a gente começou com o câmbio manual online, fazendo comparação de preço, de custódia, de oferta por capilaridade, controle de capacidade financeira, de compra, de venda. E começamos assim, né? E hoje vocês estão onde? Cara, o número chama atenção, ó. Vê se está correto o que eu recebi aqui, ó. Que em 2024 vocês movimentaram mais de 4 bilhões e meio em operações cambiais. De reais, sim. Acho que mudou um pouco daquela operação lá. Mudou. 2011 para cá. Mudou porque a gente saiu, né? Até antes de 2011 com o Cambiar, a gente saiu do B2C, que eu fazia através de plataforma nossa, né? De comparação e venda, para o B2B e o B2B2C. Ou seja, eu comecei a fazer o atacado, comecei a trazer cliente em massa. Cliente em massa através de 2 figuras, né? Uma é o agente autônomo de câmbio, que é uma figura comercial que a gente vestiu tecnicamente, tecnologicamente e tecnologizou ela, informatizou e tecnologizou. E o outro foi também informatizar e tecnologizar parceiros comerciais, né? Porque sempre houve uma grande dor, principalmente por partes de escritórios de advocacia, advogados autônomos, contadores e assim por diante, de conseguir resolver problemáticas de transferência de dinheiro e abertura de contas bancárias. Então, a gente começou a regrar o negócio, informatizar e tecnologizar essas 2 figuras e prover para elas ambientes virtuais para elas interagirem conosco, né? E aí, começou a trazer cliente em massa, com alto volume. E aí também vem aí mais desafios, né? Porque você tem que continuar dando vazão com qualidade e com legalidade. Segurança, que é dinheiro. Exatamente. Legalidade e segurança, né? Falando não só de LGPD, mas de cybersecurity. Tudo. Então, sim, foram 4,5 bi de reais, algo do tipo, em 2024. E a gente vê potencial de crescimento ainda maior, né? O mercado ainda é muito centralizado, porque por mais que você tenha mais players atuando, 85, tá no relatório de economia bancária, esse do Bacen, todo ano ele solta, tá? 85% do mercado bancário, falando de conta de consumo, de consumer banking, e cambial, falando de cross-border e das suas ramificações, né, de remittance e assim por diante, estão no top 4 de varejo, né? Então, você ainda tem muito a diluir, tem muito a descentralizar
dessas casas aí que já estão estabelecidas há um bom tempo, né? Qual foi o grande desafio? A gente falou um pouco da questão regulatória e tal, e esse acho que é um desafio até hoje, mas do ponto de vista de transformações tecnológicas mesmo, você falou que eles passaram a ter desenvolvimento dentro de casa, a gente hoje tem um nível de complexidade maior, de interfaces a partir das quais vocês vão ter que plugar soluções de vocês. Sim. A própria questão de segurança, o cybercrime evoluiu muito. Sim. Quais foram os grandes checkpoints para você ao longo dessa jornada, pensando em tecnologia? Rapaz do céu, foram... Alguns. Foram muitos. Mas assim, cara, eu acho que o principal foi o fato da gente nunca ter tido wallet, né? Ou seja, domicílio bancário próprio. Então, por mais que eu tenha ambientes, né? Eu tenho softwares web, eu tenho sistemas operacionais web, né? Por mais que eu tenha OS web e que eu embarque ali, né? Esses parceiros, esses agentes, eu também tenho Internet Cambi Banking para o cliente final. Como eu não tenho domicílio bancário próprio, como eu estou dependendo de uma instituição financeira bancária... Para quem está nos acompanhando entender, é assim, você faz toda a parte da transação, só que você não guarda o dinheiro de ninguém, você não é um banco. Eu não custodeio, né? É de um banco para o outro. Isso, é bank to bank, Você não pega o dinheiro, peraí, eu vou guardar aqui e vou devolver lá. Não rola isso. É bank to bank, então assim, eu não realizo custódia monetária, compensação monetária, nem liquidação doméstica ou transfronteiriça, né? Eu estou sempre regrando o negócio, produtando, né? Produtando o protótipo do produto bancário e cambial, precificando ele e literalmente tecnologizando ele, né? Quer dizer, o que no âmbito de user interface, user experience, a gente pode realizar para que aquilo seja palatável, né? Flua bem para o usuário final. E o desafio é esse, né? A questão da gente sempre estar plugado numa instituição financeira bancária, no caso são duas, né? O Banco BS2, o antigo Banco Bom Sucesso, que aportou na gente em 2022, e o Banco Travelex, que eu estou com eles desde o fundador lá do Marco Schauder, que era o Banco Confidência. Então você acaba encontrando limitações, porque você está correndo numa linha de desenvolvimento, né, de inovação ali tecnológica, e a casa que te provê a posição, nem sempre ela está nessa mesma velocidade ou com os mesmos intentos, né? Então, você harmonizar esses dois ritmos, você casar eles para que tudo corra afuniladamente, sinérgico, né? Eu acho que já foi muito pior, né? Para entender o que a gente queria fazer, como a gente está posicionado, o que era lícito, o que não era. Hoje é bem mais fluido, mas ainda assim desafiador. Hoje você se colocaria como? Você é mais uma empresa de tecnologia ou mais uma empresa financeira? Cara, você sabe que eu não sou normatizado pelo Bacen, né? Eu não sou um player enquadrado no ecossistema do Sistema Financeiro Nacional, porque eu estou plugado num banco. O banco, portanto, que tem que cumprir com essa... Exato, né? Ele tem que me fiscalizar, né? Eu falo, o que esse cara está desenvolvendo, fazendo, mercantilizando online nos canais virtuais dele, né? Mas o Bacen pediu uma gentileza para mim, e eu atendi, através de um banco que a gente tem contrato, que eu mencionei aqui, isso em fevereiro, de falar, a gente queria falar com o Abrão Filho, queria falar com o Léo. Foram 3 e-mails, né? Eles conversando com o banco. E no último e-mail falaram, ele não é normatizado, ele não está sob o nosso guarda-chuva, mas a gente queria só trocar uma ideia. Eu aceitei de bom grado, né? Foi muito bacana. Foi 1h30, quase 2 horas de conversa virtual, de videochamada. Mas... Só repetir, comecei a perguntar. Se você é uma empresa mais de tecnologia isso. ou... Aí na reunião, o Bacen, 1 hora, pergunta, Léo, mas cara, beleza, juridicamente você é um correspondente de instituição financeira, né? Esse é seu KNAI. Mas eu tô vendo aqui que um correspondente cambial ou bancário também pode ser um agente autônomo de câmbio seu em X plataforma, ou um parceiro comercial seu em Y plataforma. Porra, e aí? Quer dizer, você está provendo tecnologia, desenvolvimento, ambientes web ou locais para esse cara? Ou você é correspondente do banco e tá... Eu falei, cara, eu tenho um know-how, não só cambial, tá? Bancário, cambial, todos os submercados do mercado financeiro bem apurado, até mais do que o tecnológico. Mas se eu não tiver essa infratech, se eu não tiver todo esse arcabouço, eu não consigo processar e nem o banco vai conseguir processar. Tem que entregar a informação. Se não processar de maneira lícita, eficiente, assertiva, em tempo real, 24/7, o banco não faz e eu não vou ter o que fazer, né? Então,
Hoje, acho que o tech, cara, ele tá meio a meio com a atividade pura de ser um banker. Eu sou um banker, eu sou um banker autônomo, para quem é old school, né? Você tinha e tem ainda hoje, nos bancos de corp e de varejo, profissionais que usam o relacionamento da família para abrir conta bancária e fazer investimento e fechar câmbio. Eu fiz isso sendo autônomo e tech, né? Foi o que aconteceu. E aí, quando a gente pensa hoje no teu objetivo para esse mercado, essa interação com o Bacen, por exemplo, visa compor um objeto para regulamentar essa sua atividade, etc., ou não? É continuar mesmo como esse player que dá suporte para o desenvolvimento do ecossistema? Muito mais um provedor de soluções, talvez. Sim. Soluções que, às vezes, são ferramentas isoladas, né? E, às vezes, elas são ferramentas contempladas em softwares, né? Em web que a gente faz. Cara, sim, né? Sempre houve aspirações, né, de nós, juridicamente, nos transformarmos numa instituição financeira bancária, né? Num banco múltiplo, porque eu literalmente abro vários tipos de domicílios bancários ou contas bancárias para celebrar a transação cambial. Então, essa aspiração sempre houve. Só que, ao longo dos anos, foi se desburocratizando e se criando tanta autonomia para esses novos players, essas novas modelagens que foram criadas, que o que se passa é que, de repente, até no âmbito de viabilidade econômica e viabilidade operacional, não faça mais sentido nós sermos uma instituição financeira bancária. Não bancária a gente nunca quis ser, corretora nem distribuidora, até porque a gente teria caixa, PL, capital para ser um banco puro de câmbio, no mínimo, com certeza. Então, talvez hoje, no atual panorama e daqui para frente, não faça sentido essa transformação societária, essa mutação de modelo empresarial. Seria até meio que um engessamento, de alguma maneira. Seria... colocar vocês numa caixinha. Seria, e assim, se tem questão tributária, se tem uma série de fatores orbitando ali ao entorno, que de repente não façam sentido, né? Então, por mais que seja amoroso, por mais que às vezes seja frustrante, né? A casa bancária que não tem o entendimento até macro do mercado, porque muita coisa que eu fiz aqui eu trouxe da Inglaterra, né? Ou seja, a fintech sem wallet, a walletless, né? Assim como o Bacen trouxe da Inglaterra, né? Electronic Money Institution, que hoje é a IFX, assim como o Bacen trouxe o Sandbox da Inglaterra, e tem Sandbox na SUSEP. Muitas coisas que eu faço na Abrão, desde que eu fundei, de buscador, comparador de preço, até da modelagem do banco de dados, sistema operacional, eu me espelhei em alguns players ingleses, né, britânicos. Então, eu talvez hoje não faça mais sentido a gente deixar de ser uma fintech bancária cambial, né? E sim só cada vez mais e fazendo os players entenderem, cara, tem que ser assim, tem que ser assado, com esse preço, com esse movimento, com essa velocidade, com essa informação, né? E colaborando com o processo de desburocratização. Sim. Porque aí simplifica para todo mundo, né? Enfim, acho que beneficiou também os bancos. Todo mundo se beneficia de alguma maneira. Todo mundo se beneficia e alguns de repente, não se beneficiam quando a gente fala de players que estão ali, né, acostumados, que estão, de certa maneira, não querendo aqui falar pejorativamente, mas acomodados com uma sistemática que não existe mais. E porque muitas vezes o cara acaba preservando a dificuldade para poder vender facilidades, sim, mas né? Isso... E por... Talvez o grande mérito em alguns segmentos da chegada das fintechs foi justamente isso. Ó, peraí, não precisa ser desse jeito. A provocação. Pode ser por aqui. Você sabe, cara, que as coisas até que lá atrás, né, fazendo uma recapitulação, nem indo pro SSD, indo pro HD. Que te falava, né, a gente mercantilizou muito, fez propaganda, literalmente, de alguns vetores de barateamento, né? Câmbio sem corretagem, câmbio sem limite diário, câmbio sem tarifa de contrato de câmbio, né? Isso deixou muita gente magoada, né? E isso deu muito espaço pra gente, porque a minha oportunidade foi a burocracia e os penduricalhos. Sim. Né? Então, os dois, né? A margem do cara também era a minha oportunidade, né? A margem de ganho. E hoje eu vejo assim que, por incrível que pareça, ainda tem essa burocracia de custo monetário, né, de onerar o cliente e de explorar o cliente, né, para ter uma margem cada vez maior, ainda é muito implícita no mercado financeiro como um todo, não só no bancário cambial.
Então, ainda mas você acha é menos, mas ainda... Mas você acha que isso prevalece? Porque por mais que a gente tenha digitalizado, e o setor financeiro é um dos que se digitalizou mais cedo e com o de capitais melhor, mais. né? O de capitais. Por mais que tenha sido digitalizado, lá na última fronteira, a relação com o cliente carece ainda de um processo educacional, a formação desse cara, para ele entender o que está na mão dele. Vamos dizer assim, por excelência, o cliente, o usuário, não está educado para saber o que ele pode, o que ele tem direito e o que custa e o que não custa? Sim, eu acho que acho que tem muito infomercial, né, no sentido de sempre estar ali publicitando um produto ou propagando, né, um ideal, e sem ter aquela didática ali de origem acadêmica. Eu acho que sim. Então, o usuário, ele muitas vezes ele está perdido ali, consumindo ou comprando e achando que aquilo é X ou é Z. Por outro lado, você falou agora aqui do que o mercado financeiro como um todo ele se digitalizou ou se virtualizou mais, né? Eu entendo que as plataformas que eu navego, não somente a minha, eu navego em várias plataformas, não só brasileiras, do mercado financeiro para adquirir experiência, mas aqui no Brasil, principalmente no mercado de capitais, elas são muito autodidatas. Tem muita informação ali dentro sobre o produto, tem muito FAQ segmentado, né? Só que aí você acaba contando com que o usuário final tenha a condição de absorver, de assimilar aquilo. A gente sabe que, até por questões de QI, cada um tem a sua, né? E não é fácil. Então, acho que a evolução educacional, né, dos produtos nos submercados do financeiro, ela é uma coisa que tende, pelo menos, a ocorrer organicamente, né, com o passar dos anos, né? Quando a gente fala das oportunidades que acabam surgindo, qual que foi para você o grande ponto de virada nesse processo? Porque, teoricamente, a tecnologia que você usa está disponível... Teoricamente não, né? O que você usa como tecnologia está disponível para todo mundo. Você teve a sacada de plugar isso com o conhecimento do mercado e etc. Dentro dessa ideia das oportunidades, qual que foi o grande ponto de virada que você falou assim, puxa, aqui foi quando a gente fez o nosso grande salto? Cara, teve a ver com tecnologia ou teve a ver com mais senso de oportunidade? Não, as linguagens programáticas, as modelagens de software, de soluções, as arquiteturas de banco de dados, né, e de aplicações, sim, elas estão disponíveis para qualquer um que queira as exploradas. Claro, nem todas são open source ou freeware, mas estão aí, né? Então, eu falo que o maior segredo, você trouxe agora para essa questão do técnico legal, né? Ou do legal, quando a gente fala de legislação e normativa, sim, por mais que você tenha acesso às linguagens, às arquiteturas, aos modelos, você conseguir ornar isso com a praxe mercadológica, com as bases legislativas e com as bases normativas. Porque aí se você consegue criar algo lícito e palatável, né? Palatável é o mercadológico, lícito é a legislação e a norma, e aí o tech vem para fazer aquilo rápido, efetivo, assertivo, seguro e assim por diante. Interoperável, com rastreabilidade, parará, 24/7 e assim por diante. Então, cara, eu acho que o pulo do gato você colocou bem, era mato, né? Como é que foi cortar esse mato? Puta, sem... menosprezar nada, desdenhar nada, mas hoje ainda tem muito mato, né? O que eu falei agora há pouco aqui dos bancos de middle, e excetuando 2, 3 players gringos que acabaram constituindo ou adquirindo uma instituição financeira não bancária aqui, corretora, 99% do middle, ele é familiar. E familiar, quando é banco, normalmente para atender a cadeia da família. Quando não é bancária, corretora e distribuidora, para fazer o que, me desculpa, uma casa de câmbio ou uma casa bancária, os postos bancários faziam há 20 anos atrás, né? Então, o maior pulo do gato é o que ainda existe até hoje, é a dor que existe até hoje, né? Sem normalmente menosprezar ninguém, desdenhar de nada, mas a gente está falando que o middle no Brasil, falando bancário e cambial, e de capitais bem menos, por conta da XP lá do Benchmark, que ele deu uma cutucada legal. Sucateado, né? O pessoal não sabe o que é tecnologia, assim, e o que é empregado no exterior, normalmente esquecendo modelagem de software, né? Modelagem de aplicação, falando da infra, né? Da infratech, né?
A Infratec, ela veio para cá mais com as IPs. Tem umas IPs que fazem BAAs, PAAs, né? E agora, o middle bancário e não bancário, você tem uma oportunidade até hoje, porque tem muito cliente ainda nesse middle, não é essa grande parte que está no varejo e no corp, mas que as casas que os acomodam não têm a mínima condição processual, precificatória, comercial e tecnológica de fazer a coisa fluir salutarmente, digamos assim, né? Então, foi casar o tech com o legal, normativo e o mercadológico, e até hoje é. Até hoje, é o segredo. Até hoje, revelado. Até hoje é. Pra gente caminhar aqui pro fim do nosso papo, olhando para o mercado hoje, né? Você fala que ele ainda está bastante concentrado, os próprios números do Bacen é que confirmam essa história. O que a gente tem como fronteira ainda para ser explorada? Não só dentro do teu segmento, mas se a gente fosse pensar nessa relação de um mercado com mais players, com soluções de nicho. E eu acho que o grande trunfo das fintechs foi muito essa ideia de que eu posso ser muito bom no nível de excelência em algo específico nichado, que o banco não vai conseguir atender tudo 100% bem. E as fintechs no nicho conseguem operar muito bem. Mas ainda há peças para se moverem dentro dessa realidade. Sim, muito. Tanto do lado das empresas como oportunidade, quanto do regulador por facilidades a serem feitas. Né? Você consegue ver essas fronteiras e para onde elas... nós deveríamos, talvez, potencialmente explorá-las? Cara, acho que o Embedded Finance, né? Quando a gente fala de qualquer entidade privada ter um banco virtual, e um banco virtual pode ser uma IP aberta, embedded seria fechada, né? Mas ela pode ser uma IP limitada ou ilimitada. Acho que grandes magazines, grandes players varejistas, né? Perdendo margem ali devido à concorrência, que bom. E esse é o grande anseio deles, poder dar esse passo. O cross-selling começa a ser muito importante, é onde eu consigo explorar mais receita periférica marginal, né? Sim. Então, o Embedded Finance, eu acho que tá engatinhando, mas tem um puta potencial aqui, né? Uma rede televisiva de streaming ou de televisão, radiofônica, né? Ela pode ter um banquinho virtual ali e assim por diante. A tokenização, né? O Bacen ali, apesar de eu ter visto que deu uma amornada na questão da tokenização do real, né? Do nosso chamado Drex. O hype deu uma desacelerada, né? Acho que mudança, de repente, de presidente da autarquia e também questões ali também de políticas monetárias devido à situação aí econômica, priorizações, né? Acabou priorizando. A agenda de governo foi para outro lugar. Outra coisa, mas está indo legal, né? Porque a gente está falando aí do Banco Central, de uma autarquia federal, usar um blockchain, mas um blockchain primeiro fornecido por uma fundação de enorme respaldo, que é a Linux, né? Isso. Com grandes mantenedores. Segundo, blockchain fechado, né? Porque não é uma efetivação processual ou validação processual descentralizada, é centralizada. Então, acho que a tokenização vai abrir muita coisa para a gente. E a regulação, né, do mercado de criptoativo, que tem um decreto-lei que mais do que faculta, incube o Bacen de regulamentar o mercado. E os players atuantes, comercializadores de ativos virtuais, as chamadas exchanges. Eu acho que isso também vai ser muito saudável e vai aí abrir muitas possibilidades, porque você tem mais clareza, né? Hoje, no mercado fiduciário, né, no dinheiro escriturado, você tem total clareza do que é manual, do que é dinheiro eletrônico e assim por diante, né? E quando você vai para o dinheiro, nem é dinheiro, né? Porque isso não é um bem de consumo. Quando você vai para o ativo virtual, principalmente criptografado, há um limbo, né? Aqui no Brasil, o que gera muitas problemáticas, na minha opinião, falando de legalidade, e também inibe um crescimento do mercado e a descentralização do mercado traditional finance indo para o DeFinance. Porque se você regula o DeFi, o TradFi, que ainda tem um peso grande, uma concentração grande no varejo e no corp, ele tem aí um ponto de fuga para o DeFi. Então, você ajuda também a descentralizar esses 80%, 85% dos corp do varejo do TradFi com o DeFi. Então, tem muita coisa aí, né? O Brasil, nossa, é um fenômeno na América Latina e no Hemisfério Sul, né? Tem muita coisa para se fazer. E eu acho que nós precisaremos de uma outra conversa só para investigar este universo de possibilidades do Brasil. Infelizmente, o nosso tempo
Mas foi ótimo. se esgota. Quero agradecer o Leonardo Abrão pela conversa. Espero voltar, a gente bater um papo de novo. Vamos voltar a falar. As oportunidades são grandes, mas a gente entende que existe um caminho. E aqui está um exemplo absolutamente positivo daquilo que a junção do conhecimento técnico em um segmento com a tecnologia pode promover. A gente vai, obviamente, voltar a falar sobre esse assunto aqui no Sociedade Digital. E eu quero convidar você a nos revermos na próxima semana aqui no Sociedade Digital. Você sabe, nosso encontro marcado no rádio, na TV e nas plataformas digitais da Jovem Pan é seguro e certo. Toda semana a gente se encontra por aqui. Então, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.